Fala pessoal, tudo bom? A gente tava na frente da tela aqui na contagem regressiva, né? Tava eu e o professor Reginaldo, eu já abri aqui com ele pra gente bater um papo hoje. Hoje o tema tá bem legal, um pouco na verdade, muita gente que não só vai assistir agora, mas como vai assistir ao longo, né? E não importa, na verdade, do prazo e do time que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu acredito que tudo que você vai ouvir aqui do Reginaldo é diretamente relacionado aí no seu passo de carreira, sendo você engenheiro ou arquiteto, enfim, é só escutar, anota no chat aí o que você precisar aí de dúvidas, que eu já falo aqui com o Reginaldo. Eu acredito que muitos já conhecem o Reginaldo, tá? Mas é de praxe, tem também gente que não conhece. Primeiramente eu quero até agradecer a presença do Reginaldo, tá? Antes de mais nada, eu queria até dar um pouco da palavra aí pro Reginaldo, dar os cumprimentos iniciais, depois eu vou falar um pouco do tema de hoje e o Reginaldo vem com tudo. Beleza, galera? Tranquilão aí? Ótimo ano para nós, né? 2022. Segundo mês. O áudio tá indo? Pra quem não percebeu, estamos em fevereiro. Já subiu aí 30 dias, né? 31 dias já foram, agora estamos no início de fevereiro. E com tudo, né? Vamos com tudo aí 2022, é o ano da retomada. Essa frase eu cravei já. É o ano da retomada, então vamos retomar aí tudo aquilo que deixou para trás, né? O que ficou para trás, vamos retomar. Agradeço você aí por estar fazendo parte dessa live, nos ouvindo. A gente vai discutir alguns temas bem pertinentes do que está acontecendo. E vamos aprender, sempre aprender, ok? Eu sou o Reginaldo, sou engenheiro, né? Quem não conhece, sou professor universitário também, professor, né? Tá saindo áudio? De formação continuada, formando engenheiros, arquitetos, afins, né, que a gente fala técnicos, nessa área de perícias, área de diagnóstico, de forma geral, dando treinamentos também em algumas empresas, focado sempre na parte do diagnóstico. E hoje nós estamos aqui convidado o principal do meu para discutir um pouco aí dessas situações que estão nos rodeando no início do ano, calamidades, fatalidades, e vamos trocar essa ideia, né? Vamos afundar um pouco mais no conhecimento de engenharia. Beleza? Bora lá. Pô, legal, você já trouxe aí um tema super pertinente. Eu tava até com um relatório aqui, né, que recentemente, para quem não sabe, aqui em janeiro de 2022, uma obra no metrô, houve um acidente, onde aconteceu um desabamento. Se você não sabe o que eu tô falando aqui, clica lá no Google, pesquisa, dá uma olhada. E eu já vou entendendo que assim, qualquer obra, desabamento, é sempre matéria que envolve direto e indiretamente a engenharia civil. É claro que a engenharia civil é bem ampla, né? Cada um ali tem sua especialidade, mas eu acredito que tudo se choca em algum momento. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o Reginaldo, falar bastante disso. Depois a gente pode falar um pouco disso, de onde conecta ali um pouco do dia a dia do Reginaldo. É claro que o Reginaldo, ele olha a especialidade dele, ele olha muito para a engenharia diagnóstica, a perícia, ele vai falar um pouco disso, mas com certeza choca ali. O Reginaldo traz uma visão também específica sobre esse acontecimento. Dá uma olhada lá no site, no Google, vê lá da obra do metrô. O Reginaldo acompanhou, e eu também estou acompanhando, não só do metrô, mas de Francisco Morato. Tem diversos temas. Mas a ideia de hoje, né, e a gente vai voltar nesses temas, é para a gente tratar um pouco do dia a dia do cara que está na engenharia diagnóstica full time, o cara que está ali vidrado na engenharia diagnóstica. E como que é esse dia a dia, como é esse desafio, como que é a dificuldade, os erros e acertos. Eu acho que a primeira pergunta da noite é não só eu queria que o Reginaldo trouxesse, né, uma ideia da engenharia diagnóstica, trazer-se também, são 3 perguntas em uma, hein, Reginaldo?
uma ideia da engenharia diagnóstica, como você começou, acredito bem rápido você trazer isso aí pra gente, e qual é o primeiro passo ali, qual a dificuldade que você enxerga do pessoal que está entrando para essa área do diagnóstico. Legal, ótima pergunta. Vou começar respondendo do meio, né? A segunda pergunta para depois ir para a última e depois chegar na resposta da engenharia diagnóstica. Como a pergunta foi o porquê, né? Como eu busquei a engenharia diagnóstica, foi isso? Foi 3 perguntas aí. Foi como de fato você entrou nessa área. Né? Isso, vamos nessa daí. Então, o porquê que o Reginaldo, né, se despertou para a parte da engenharia diagnóstica? Diagnóstica, a gente já, o próprio nome fala, né, nós temos que entender o porquê que está acontecendo ou o porquê que aconteceu. Tem que dar um diagnóstico de alguma coisa. Trazendo para a engenharia, o porquê de eu ter buscado essa parte do diagnóstico, porque gera, né, até hoje várias interrogações na minha cabeça, quando eu vejo um tipo de manifestação patológica, uma patologia não tratada ou uma construção mal feita, né, como um tipo de vício construtivo, vício inibitório, os vícios ocultos e etc. Aí gerou aquela indignação interna, saber o porquê que essas coisas já aconteciam e já há muitos anos e ainda continuam acontecendo. Então esse foi o start aí, que depois da minha graduação, da formação, né, como engenheiro, busquei essa parte da especialização da engenharia dando os diagnósticos. Aí a terceira pergunta, qual foi? Oi? Qual foi a terceira? A terceira é falando como... A terceira eu queria trazer um pouco da questão qual a dificuldade nesse primeiro momento quando se encara essa área. Aí encaixando, né, dentro desses porquês, né, o porquê que a gente tem essa indignação de ver as construções e etc, dando errado e querer saber esse diagnóstico, e tem esse desafio de comunicar, né, essa como que entrar, buscar, como encarar, como capacitar esse tipo de cliente, como vivenciar esse tipo de serviço. A terceira são poucos engenheiros que buscam essa parte do diagnóstico, né? Porque é uma área investigativa mesmo, uma área que você tem que ter um senso bem aguçado, tanto no tato, na visão, no ouvido, tudo. Você tem que ligar todos os sentidos para você chegar no local e limpar a mente de tudo que tem acontecido para você conseguir dar um diagnóstico que vai gerar várias hipóteses, né? Então vai chegar eu, Reginaldo, se for especialista em perícia, vai chegar um outro especialista em estrutura, outro especialista em fundação e assim por diante. Então todos vão ter um norte aí de como gerar esse diagnóstico. Então como que eu entro nesse mercado? Difícil, né? Então tem que começar, eu falo que tem que começar, que aí os desafios vão aparecer e a partir daí você vai se aprimorando. Aí a primeira pergunta, né, que você falou referente ao porquê que buscou a engenharia diagnóstica, né, foi isso, né? Então já respondi dentro das dúvidas. Essa fascinação de querer saber o porquê, de escavar para saber a origem da causa, é o que fascina, é o que traz a alegria aí. E o mercado, né? O mercado ser escasso nessa área não é na minha pessoa, né? Não é eu fazer a mesma coisa todos os dias. Então eu tenho esse tipo de indignação interna comigo, que eu não quero estar fazendo sempre a mesma coisa 10 anos, 20 anos da minha vida. Então eu começo fazendo uma coisa, chega, não, eu quero inovar, eu quero buscar alguma coisa. Aí isso que me trouxe aí essa fascinação pela engenharia diagnóstica. Mas o seu dia a dia não é o mesmo, não? Como que é o seu dia a dia? O dia a dia é o mesmo, assim, entre aspas, né? Da formação do engenheiro, você, dentro da graduação, eu por ser professor universitário, tem a busca lá dos alunos, né? Pensando bastante em cálculo, né? Parte de estrutura principalmente, canteiro de obra, etc. O aluno ele acaba se formando com foco em obra, gerenciar obra,
ou tocaram uma obra, né, construíram uma obra, só que essa parte do pós-obra e os diagnósticos e os vícios que acontecem pelaquela prática antiga dentro das obras, algumas empresas se especializam, né, com alguns profissionais, outros não. Então, de um cenário de 100%, eu posso chutar aí que 10, 15% busca essa área do diagnóstico, de trazer novas tecnologias, etc. Entendi. E o seu dia a dia, então, nunca é o mesmo? Nunca é o mesmo. Então, eu chego para trabalhar, né, hoje, né, posso falar que hoje ainda se repete quase sempre, mas nem sempre. Então, eu saio da minha casa, né, estudei, eu venho trabalhar, estou pensando no diagnóstico de alguma coisa. Estou andando na rua, daqui a pouco eu olho para o lado, vejo uma casa com um tipo de infiltração, vejo uma casa com uma rachadura na calçada, vejo, etc., o asfalto rachado. Né? Então, tudo isso aí já aguça o porquê de saber porque eu quero saber o que está acontecendo. Esse é querer dar um diagnóstico para alguma coisa. Se eu tivesse na mesmice, meu trabalho com construção, eu vou estar sempre construindo. Então, eu vou estar focado no cliente de construção. Não estou focado em tipos de construções diferentes. Entendi. Essa seria a situação. E se já aconteceu algum caso que você está olhando, passou na rua e aconteceu, tem alguma patologia e você já foi ali e teve cliente? Já aconteceu de eu chegar e tirar foto e guardar para o meu case para mostrar para as pessoas para não fazer igual, né? Já aconteceu, mas de eu chegar e falar, deveria ter feito isso, né? Tá errado e tal, mas aí tem um profissional lá, então fica um pouco antiético a gente falar, né? Porque nem sempre nós estamos certos. Então, o meu entendimento talvez não seja o entendimento correto. Mas por exemplo, né? Desculpa te cortar. Imagina. Eu fui fazer uma obra na região de São Paulo, aqui em Santo André. Eu fui fazer uma perícia de uma casa, né, numa época, acho que faz uns 2 anos isso, e já estava acontecendo umas obras vizinhas. Eu vi um cara colocou, o pedreiro, né, não posso falar, é o pedreiro, colocou um tubo de 100 milímetros dentro de uma viga na fachada da casa, que essa viga era para receber uma marquise. Então vai vir, né, com certeza construído sobre aquela viga, ou seja, diminuir uma seção ali daquela viga e vai dar problema? Pode ser que daqui 30 anos, 40 anos aconteça o problema, né? Não agora, mas é um vício construtivo. Então por isso que eu falei, quando estou na rua, vi um problema, isso aí vai dar um problema lá na frente. Então tira a foto, guarda, não façam assim, né? Não colocam um tubo de 100 milímetros numa viga com um espaço de 10, 15 centímetros no máximo de espaçamento de uma barra de ferro para outra. Esse é um dos exemplos. E aí você acaba pegando até o cliente, né? Dependendo. Muitas vezes sim. Os condomínios, tudo. Porque o condomínio, o pessoal procura muito esse tipo de diagnóstico para ver. Esse caso aí que a gente falou do metrô, se você quiser falar, eu vi até uma reportagem, o pessoal do prédio do lado correndo. Na visão do engenheiro é óbvio que ele entende ali como funciona, às vezes não precisa de tudo isso, mas o pessoal vê qualquer coisa diferente e já começa a entrar em pânico, né? Essa situação do metrô São Paulo, né, na verdade, quando a gente fala metrô São Paulo, muitos retomam aí com o caso antigo de 2007, teve uma estação Pinheiros, uma expansão de infraestrutura urbana, e houve aí um rompimento não de uma ruptura com ferro, rompimento de uma barreira na escavação com o famoso tapuzão, né, no chão, e aconteceu uma calamidade. Hoje, se alguém conhecer São Paulo, conhecer a estação Pinheiros, vocês vão ver que você vai descer tanta escada que você vai cansar de descer escada, né? E vai ver as escadas mais rápidas, né? As escadas rolantes mais rápidas da sua vida. Você não vai demorar muito tempo de sair lá da rua até chegar no metrô. Isso foi o caso de 2007. Aí hoje, né, mês de fevereiro de 2022, aconteceu de novo, mas não nessa mesma proporção. É uma obra de metrô, né, na zona leste de São Paulo, no sentido zona leste de São Paulo, e esse túnel, né, ali para o metrô está ao lado do rio Tietê. E aconteceu essa fatalidade por quê? Busca um pouquinho também, acho que em 2007, se eu não me engano, teve uma propaganda do atual governador de São Paulo, falando da despoluição
no Rio Tietê. Então foi criado aí caminhamentos para colher esgoto e chegar numa estação de tratamento, uma obra maravilhosa de infraestrutura. E agora, né, nesse meado de 2022, com a chegada da máquina Shield, pelo menos é isso que os engenheiros estão diagnosticando lá no local, houve um encosto nessa adutora, ou teve aí algum rompimento na adutora, algum tronco, né, algum terminal de entroncamento, não se sabe do tal diagnóstico final, por isso que eu falo que a engenharia diagnóstica é maravilhosa, porque não dá para chegar, foi isso que aconteceu, né? Então a gente está vendo o que já aconteceu. Então a gente vai buscar histórico de como estava acontecendo, ou se já estava acontecendo alguma coisa, então vai ter que ter relatório para chegar a uma conclusão. Então foi mais ou menos isso, né? As obras estão, né, ainda com vapor, então rompeu essa tubulação e essa tubulação alagou aí o túnel, né, dessa expansão do metrô. Né? Tem vários vídeos aí que a gente vê na rede social, que o pessoal está até regional de metrô, né, então dentro do barco na estação, né? Então é uma zoação legal aí com o atual governador referente a isso. Mas é muito doido, porque quando acontece isso, todo mundo fica... É muito louco. Essas fragilidades aí, todo mundo quer opinar, mas na realidade eu vi até o pessoal lá, se você vai ver a reportagem, passando fulano na rua, já... o que aconteceu? Existe muito isso, e às vezes, assim, o seu conhecimento, como que você trouxe agora, muito mais aprofundado para a causa, né? Eu acho que é um papel... A gente traz porque a visão do engenheiro, né, é diferente da visão do leigo nessa área. Então, eu assisto um filme pensando na engenharia que está dentro do filme. Então, quando a gente olha uma notícia, a gente pensa na engenharia do que aconteceu. Trazendo dentro do que você falou, mas as pessoas estavam correndo, tem um condomínio próximo. Né? O próprio plano de abandono da obra é uma coisa que você vê. Foi meio precário, ou funcionou e as pessoas que estavam ali meio que um pouco deu bola, né? Estavam tudo olhando lá, será que vai acontecer? Pessoas filmando, vai romper, meu, se rompe, morre todo mundo, né? Graças a Deus, tinha mais aproximadamente 50 pessoas lá trabalhando e não teve nenhuma fatalidade. O condomínio ao lado, né, como teve o histórico de 2007, que teve mortes, né, teve bastante coisa que aconteceu, e também tinha um condomínio comercial ao lado, né, que foi evacuado. Então, o pessoal ali, os comércios locais, as empresas, o próprio condomínio, o pessoal correu. Então, vamos esperar acontecer o pior para a gente ver o que aconteceu. Né? Diferentemente dos operários que estavam lá trabalhando, querendo entender o porquê que estava acontecendo. Não é o papel deles de entender. Tocou a sirene e corre. Né? Depois você vai ver o porquê que aconteceu, aí vai vir os peritos, vai vir os especialistas opinando sobre isso. Aí hoje, né, na atualidade, hoje já está fazendo a reconstituição daquela região para chegar num diagnóstico, que rompeu a grande parte da pista principal, né, junto ao leito do rio ali, começou a romper. Então já está tendo uma recuperação de estabilização do solo, porque ele está erosivo, e usaram até uma técnica, né, de jogar concreto ali semi-seco, para poder a umidade que está presente naquela terra, que foi um excesso de água, o concreto reagir e fazer a secagem do endurecimento. Que aí também eu, como engenheiro diagnóstico, comecei a falar, mas isso aí será que é a melhor técnica a ser aplicada? Esse concreto não vai estar secando muito rápido, muito lento? Como que vai ficar a temperatura interna desse concreto? Então, a gente já pensou na patologia do concreto lá na frente. Então, é muito louco, né? Entendi. Tem que resolver um problema, mas para resolver o problema vai gerar outro problema. Entendi. É o que nos fascina como engenheiro diagnóstico. Mas aí eu escuto você falar, Geraldo, pelos longos anos aí de mercado, você já tem uma bagagem. E para o engenheiro que não tem bagagem, para ter essa visão analítica, como que ele faz? Para ter essa visão analítica tem que estudar. Estudar e tomar muita cabeçada, né? Existem bibliografias, né? Tem bastante bibliografias. Legal, já é um começo para esse cara. Seria bastante pouco, né? Porque a nossa era de profissionais nessa área, o
posso dizer assim, de 2013 para cá, começou a publicar alguma coisa, mas normalmente a gente tem que buscar fora. Tem alguns institutos especializados que trabalham só nessa parte de perícias, que aí é o caminho, é o norte, né? Eu quero entrar para essa área, mas o que você vai periciar, o que você vai diagnosticar nessa área? Eu vou trabalhar com condomínios. Trabalhar com condomínio é o seu foco? Vai estudar técnica construtiva de condomínio. Aí você vai entender um condomínio, um prédio de alvenaria estrutural, outro prédio de alvenaria armado, outro com concepção de estrutura metálica, que aí vai gerar patologias, né, com um diagnóstico diferente para cada caso. Então, busque, tenha um foco. Tem esse foco, aí você vai buscar conhecimento através de bibliografia, cursos principalmente. Né? É mais fácil você aprender com quem já está do que tentar ser autodidata e demorar um pouco mais para chegar no real destino. Pô, é legal, aí o cara... Aí, por exemplo, você falou do curso, você dá aula em muitos lugares, inclusive faculdades, e aí beleza, o cara entende que o curso é um pontapé. E qual que, né, na sua visão, todos esses alunos, qual que é a dificuldade deles quando eles chegam lá para fazer seu curso? Envolvendo a engenharia diagnóstica, por exemplo. O curso envolvendo a engenharia diagnóstica, o profissional quando procura o curso, ele já formou um pouco dessa opinião. Legal. É o que ele quer buscar, né? Então ele já está um pouco avançado. Às vezes, né? Não sei. Às vezes, por que eu digo às vezes? Porque o Lucas falou para mim que a engenharia diagnóstica dá dinheiro. Aí deu um Google lá, vai ter um curso na escola do meu lá de engenharia diagnóstica. O nome diagnóstica ele já queria saber sobre isso. Aí ele vai chegar lá, vai começar a ouvir, talvez ele consiga entender o que está sendo falado, ou é mais um pouco de conhecimento que ele está buscando, depois ele vai estar mais completo nessa área. E outros profissionais já da área, né, que está meio cansado da parte de obras, que a gente falou, de orçamento, gerenciando obra, trabalhando em empresa, apertando o botão todo dia, né? O chefe, ele, eu preciso disso, com prazo, etc. Ele fala, agora eu vou trabalhar para mim, elaborando laudos, né, com pareceres aí de diagnóstico. Aí ele busca esse caminho. Na faculdade, eu falo que os meus alunos, né, e tem alguns profissionais também que são voltados para engenharia de diagnóstico e perícia, os caras saem quase perito da faculdade, né, porque a gente fala tanto que tem problema, né? Aí já teve aluno que falou para mim assim, mas engenharia é só problema? Eu falei, a grande maioria é problema. Né? A parte bonita, como todo mundo fala, não mostra, mas as coisas ruins realmente aparecem. É bem problemático. E aí o cara, ele entra com essa questão, ele acaba vendo, né, de tabela essa área, e aí quando entra apaixona, igual você. Exatamente. E aí... Porque a rotina, como você falou lá atrás, que exaustiva, né? É exaustiva. Você acha exaustivo? A rotina fora da engenharia diagnóstica, com certeza. E na engenharia diagnóstica... É que é relativo, né? É relativo. Mas problemas eles já existem mesmo quando o mundo é muito. E se a pessoa quer uma rotina de boa, vai para Maldivas, né? Engenharia é muito trabalho. Tive a oportunidade de ir num lugar hoje, tá doido. Eu não sou engenheiro, tá? Eu tô na escola da administração, mas estou envolvido, né, cercado de engenheiro. Hoje eu tive a oportunidade de ir e, enchi o pé de barro e tô até agora falando, caramba, engenheiro sofre, né? Tem as pontas aí da engenharia, a parte da geotecnia, e você vai mexer com o barro mesmo. Tá no meio do barro, a agrimensura, né, o agrônomo, tá no meio do mato lá para entender o que está acontecendo. Que é essa fascinação da engenharia, né? O próprio nome já fala, você está engenhando, né? O mundo gira através da engenharia. Você acha que a engenharia diagnóstica, as áreas da engenharia diagnóstica, diferente da obra, você lida muito mais com o cliente do que numa obra, por exemplo? Eu acredito que sim, porque por que eu acredito? Na obra você tem todos aqueles percalços de obra, né? Problema de atraso, falta de material. Tivemos um grande problema no ano passado, em 2020, por escassez de material, matéria-prima. E o cliente ele quer o produto dele, ele quer a obra dele pronta. Mas não tem matéria-prima.
a Vale do Rio Doce não está produzindo matéria. Como assim? Não estou entendendo. E aí vem uma escala de cima para baixo. Aí o engenheiro que está lá na ponta, ou responsável por aquele projeto, vai ter que criar inúmeras justificativas do que está ocorrendo. Já o engenheiro diagnóstico, ele já chega com alguma coisa que já aconteceu. Então, ele vai ter que ter a expertise e a responsabilidade também de falar o porquê que aquilo ocorreu. Então, tratando-se de cliente, o cliente, ele, na minha opinião, tá? Ele vai te dar mais crédito para você que está chegando lá para resolver o problema dele, do que aquele que causou o problema para ele. Ele fala, já me deu com muito problema, já está por aqui, né? Tem processo, muitas vezes judicial contra o empreiteiro, contra a empresa, está bravo, né? Aí você chega, bonitão lá, vem resolver seu problema. Aí você é a pessoa certa, a cereja no bolo. Mas quem fez o bolo, né, apoiou para aprender a fazer o bolo, né, perdeu o crédito. Você chega para resolver. E aí quem leva normalmente a fama do bom engenheiro, né, é quem chega depois, as mãos de engenheiros diagnósticos. Mas aí às vezes eu também falo pro cliente todo o diagnóstico ruim que nem o cliente sabia. Acontece isso, aí o cliente fica mais bravo ainda, entendeu? Com o outro e não com você, né? É muito louco essa área, tenho a oportunidade de ver, enfim, estou bem próximo de você, consigo ver muito essa área que assim, cada hora é uma coisa diferente. Eu acho que essa área é muito boa. A engenharia é maravilhosa. Oi? A engenharia é maravilhosa. São diversos desafios. E nenhum desafio é igual ao outro. Isso aqui fascina, né? Sempre tem coisas diferentes. Eu tava com uma frase aqui, parece aquelas frases de livro, hein, Reginaldo? Na verdade, frase de capô de caminhão. Pergunta de, sei lá, de bem não chega a ser um clichê, mas é interessante. Eu vou perguntar aqui, ó. Quando você escuta a palavra engenheiro bem-sucedido, o que vem na sua mente? Olha, eu estava refletindo justamente nessa palavra sucedido, né? Bem-sucedido. Hoje você estava refletindo? Estava refletindo isso hoje, que pareça. Sucedido, eu meio que puxei para a parte do sucesso, né? Então, ou seja, eu tenho sucesso. E quando você busca o sucesso, dentro dessa busca de sucesso, existem vários fracassos. Então, quando você foca no sucesso, ou que você já está tendo sucesso, com certeza você já fracassou várias vezes. E para você, eu também ouvi essa frase de um tempo atrás, para você ter certeza que realmente você está fazendo sucesso, vai ter muita gente falando mal de você. Vai ter muita coisa acontecendo tempo atrás aí. Porque vai estar incomodando. Então, enquanto não tem ninguém falando nada, você não alcançou ainda aquele sucesso o bem-sucedido. Eu sou um engenheiro bem-sucedido. Porque eu fiz uma obra e ganhei milhões, fiquei milionário. Mas um dia ela vai dar problema e você vai ter que voltar lá para justificar por que ela tem problema. E entre outras coisas. Do bem-sucedido. Mas voltando do bem-sucedido, na coragem, né? Tenho coragem de buscar o meu principal objetivo. Você vai tomar tanta raquetada aí, tanta canelada, né? Como diz o nosso atual presidente. Você vai tomar tanto. Serão vários desafios, né, que vão acontecer. E nesses desafios a gente vai crescendo cada vez mais, vai buscando cada vez mais e aprendendo. Né? Como eu comecei aqui a nossa bate-papo, a gente sempre está aprendendo. Eu sempre aprendo a cada aula, a cada live, a cada palestra. Sempre vem um desafio aí, por que me perguntou? Porque o engenheiro não tem. Como que ele consegue ser bem sucedido? Eu fico pensando, o que seria o bem sucedido? É bem sucedido na carreira? É bem sucedido familiarmente falando, espiritualmente falando? Pode ser muitas coisas. Às vezes pode ser bem pessoal também, às vezes bem sucedido para um é outro. Essa questão aí até é diretamente relacionada a essa pergunta, mas por exemplo, se você não está na carreira diagnóstica iniciando, a minha pergunta seria, você se preocuparia, você sendo, iniciando nessa jornada, você se preocuparia
mais com você e o que você está fazendo da maneira certa, ou com o cliente? Se você está fazendo o cliente, enfim, do que ele precisa, resolvendo o problema, qual dos dois você se preocuparia mais? O dinheiro entrando na carreira. Ele se preocupar mais com ele ou com o cliente? Na verdade, você tem que se preocupar com os dois, né? Porque ele está fazendo um trabalho para o cliente que está necessitando de alguma coisa. Então, ele está atendendo uma demanda do cliente dele. Então, tem que se responsabilizar pelo que o cliente está precisando. E com si próprio, né? Com a sua carreira, né? Seu nome, está tudo envolvido. Fiz um laudo, né? E deu um diagnóstico que o problema é um vício construtivo. Alguém fez aquilo. Se você está falando que fez errado, você vai responder porque você está dizendo que aquela pessoa fez errado, ela vai se defender. Dentro do direito tem a frase, né? O ônus da prova é de quem acusa. Então, se você está acusando que fulano fez errado, quem tem que provar que ele está errado é você, não é ele que tem que provar que ele está errado. Então, a gente faz um laudo, né? A prova técnica aí é um laudo que você faz e você coloca ali de acordo com norma, de acordo com a experiência do dia a dia, da carreira em si, você chega numa conclusão. Aí o cliente, muitas vezes, como você falou, fica chateado, porque ele desembolsou o valor ali do que ele estava marcando durante um tempo e alguém fez um trabalho que não era para ter sido feito daquela forma. Aí ele gastou lá atrás e vai gastar agora de novo, porque ele tem que deixar usual. Aí às vezes fica aquele negócio, não tem como agradar a todos. Não tem como agradar a todos, infelizmente. Mas para quem está chegando agora, a dica que eu dou não é aquelas frases, né? Aquele jargão, entra na engenharia diagnóstica e vai ser milionário, né? Vai ficar rico. Tomara, Deus abençoe que você fique rico mesmo. Pode ser que você faça um laudo aí, por exemplo, esse caso do metrô aqui em São Paulo. Você é o cara, chegou lá, entrou na frente da câmera, da Record, da Globo, da Band. Sou engenheiro, fulano de tal, especialista, e vou resolver isso daqui, vou dar causa disso daqui. Os flashes vão todos para você. Você faz um documento, esse documento te pagaram lá R$1 milhão, aquele documento que você falou que o problema é da companhia de saneamento básico, foi eles que erraram. Está acusando alguém. Alguém te pagou R$1 milhão, agora vem o ônus da prova. Aí o outro lado falou, não foi a gente. Foi a outra empresa lá que está fazendo o trabalho que causou o dano. Olha só que sinuca, né? Aí você não estudou a concepção de construção da empresa e falou que eles causaram um problema. Que o outro causou um problema. E essa DESC, né, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, fala que foi a empresa que está fazendo a obra e fica aquele jogo de cintura. Mas você falou que o problema foi causado pela empresa de saneamento. Olha que negócio, aí já gera um processo judicial, aí você ganhou R$1 milhão, vai gastar 500 mil com um advogado para se defender porque falou besteira. Então, assim, está chegando na área, está chegando para começar, chega quietinho, né? Tem aquela velha frase, chega como um gatinho e sai como um leão. Vai devagar, né? Ninguém enche barriga comendo tudo de uma vez. Devagarinho. Então, se tiver alguém aí falando, entra com essa área e fica milionário, eu falei, tomara que você fique. Faça 1000 laudos por ano, 100 laudos por ano. E olha que dá para fazer, hein? Não é difícil fazer 100, não é difícil não. Mas 1000 é complicado, tem uma demanda boa aí para fazer. Mas vou dar um exemplo de valores, você chegou no perguntou, falando de valores. Um laudo aqui em São Paulo, pelo GAP São Paulo, né? Um laudo do Tribunal de Justiça, a carga horária aí do perito mínimo é R$ 4.700 um documento, uma perícia. Faz 100, olha que bacana. Já pensou fazer 100 documentos desses? Já dá para comer um peru de Natal aí, né? Já. Eu vejo que tem algumas empresas, o fulano fez 100 laudos, foi nomeado em 100 perícias. Eu posso falar que não? Posso, ele está falando que foi sucesso para ele. Eu vou procurar a forma de como ele foi. Eu quero aprender esse caminho também. Pô, que legal. Eu já entendi então que engenharia diagnóstica é uma área onde
onde é um mundo a ser descoberto. É um mundo a ser descoberto, é um dia a dia do profissional bem diferente, que aceita desafios, obviamente, é um mundo a ser descoberto, obviamente, então tem muito espaço, né, para engenheiro bom, pelo que eu entendi. E se eu pudesse resumir, por exemplo, se eu entendo que a engenharia diagnóstica é um mundo amplo, aberto, um oceano azul, dentro da engenharia diagnóstica existem caminhos. Pudesse falar um pouco de caminhos, o tipo de caminho, não precisa entrar mais detalhadamente possível, a gente parte para outros dias, outro bate-papo, mas se eu pudesse falar áreas, só para a gente fechar com esse entendimento para o pessoal. Vou dar duas dicas, né? Duas dicas. Primeira, construção civil de edifícios. Eu acredito que São Paulo está bem avançado na questão de edifícios. Muito condomínio, muito vertical, muito. E horizontal também. Então, busque aprender a fazer diagnóstico de fachada de condomínio, de prédio. É um foco. Vou aprender sobre fachada, casa, prédio. Vai estudar esse tipo de patologia aí, os porquês que desplaca, o porquê que mancha, porquê que a tinta aqui na lata fala que vai durar 5 anos, com 3 anos já está com problema. Busque esse é o mundo. Aí dentro desse ainda, Reginaldo, que como dentro desse? Falei para você de obra pronta, condomínios já prontos. Na onde você mora, no seu estado, aí, no seu município, vai ter construção de edifícios. Então, vamos falar antes de começar a construção de edifícios. Tem uma demanda gigantesca desses impactos de vizinhança. Então, ou seja, onde vai ter uma grande obra, seja condomínio vertical, seja obra de infraestrutura de companhia de saneamento básico, ou da companhia de elétrica, etc. Tem vários. Vai gerar um impacto nesses imóveis vizinhos. Esses imóveis vizinhos, eles precisam ser laudados, ou seja, precisa ter um diagnóstico da situação atual desse imóvel. E você vai fazer um laudo e vai registrar isso. Olha que bacana. Então você pode tanto fazer antes dessa obra acontecer, por exemplo, do metrô ali, aqueles imóveis lateral, aquela obra, todos eles tiveram que fazer esse trabalho. E agora aconteceu um problema. Aí de novo, mais um trabalho. Então fica com o radar atento aí, ligado, né? Que esse, falei 2, tem mais, tem um monte. Já dá para você falar, eu fiz 10 laudos em 5 meses, 10 meses, não sei. Aí você depois me manda uma mensagem e fala, Reginaldo, muito show de bola aí que você falou, né? Peguei essa dica, busquei aí móveis, busquei empresas que já fazem esse tipo de trabalho, estudei o assunto e hoje ficou muito bem. Como eu tenho vários testemunhos aí de alunos, parceiros, que falam que depois que eu dei uma dica igual a essa, mudou. Eu, como professor, fico feliz demais por ter conseguido plantar um pouquinho dessas sementes que eu estou dando. E esse é o passo, né, que você falou lá no começo, é o pequeno passo que você começa a dar, né, esses passo após passos, para cada vez mais ter essa vivência, né, da área e ser cada vez mais assertivo, né? Esses são os primeiros passos. Depois busque outros passos mais a fundo, né? Vou analisar uma estrutura, aí você já tem que ter entendido o que pode ter acontecido antes, o que está acontecendo agora, uma outra história, e assim vai indo. Se a gente for falar aqui de pontos, a gente vai citar vários, né? Sistemas construtivos, hidráulica, elétrica, impermeabilização, tudo vai gerar problema caso não seja seguido aquela regrinha, a receita do bolo, né? Fugiu da receita, o bolo não cresceu. Né? Por que não cresceu? Faltou fermento. Colocou fermento demais. Então tem todos esses percalços aí que a gente vai estudando e vai entendendo os porquês. E vai fazendo parcerias também, né, ao longo do tempo. Porque isso, a vida do profissional da engenharia diagnóstica, a parceria tá ali muito perto, né? Porque é troca de figurinha, né, Reginaldo? Hoje mesmo eu tenho alguns grupos, né, de WhatsApp, de
engenheiros, tal, profissionais da construção, arquitetos. Teve uma pergunta parecida com essa até. Eu estou entrando agora no mercado da engenharia diagnóstica. Como que eu consigo captar meu cliente? Como que eu consigo oferecer para o meu cliente? Aí nós respondemos. Tem que ter, hoje sempre, propaganda é algo do negócio. Quem é visto ali lembrado. Faz um site bem feito, tem uma rede social bem feita, se joga no mercado, eu faço, eu estou aprendendo. Você pode chegar no cliente lá no condomínio e falar, sou engenheiro recém-formado, fiz um curso de patologia construtiva e posso fazer vi que o seu condomínio está com alguns problemas aqui, eu posso fazer um laudo sem custo nenhum. O cara vai beijar só os seus pés. O cara me cobrou R$30 mil para fazer, o engenheiro falou que faz e repara a responsabilidade. Você vai aprender o negócio, vai aprender. Então tem que chegar, tem que começar. Aí você já vai ter um case para você pôr no seu site, ou para mostrar para o condomínio e dizer, o filho lá do José lá, fiz do José e ele gostou muito. Posso fazer do seu, lá eu não cobrei nada, mas aqui eu vou cobrar um pouquinho porque aqui vai despesa. Quando você vai ver, você já está fez 10, 20, 30, 27. Legal, legal. Não vou contar muito não, senão depois o pessoal... Não, conta muito não, que a gente tem a gente estava até programando bastante coisa para esse ano. Tem até legal falar, porque o seu grupo do WhatsApp, se alguém quiser falar com ele, pode mandar mensagem para ele. Não sei se você permitir, colocar aqui embaixo, tá, todos os seus contatos, o pessoal pode chamar mesmo, de verdade. A gente está planejando bastante coisa para esse ano, mas ali para o final já falam de um workshop que a figura do Reginaldo vai ser bem legal, porque ele vai trazer não só essas vivências que ele acabou de falar, mas diversas outras. Essa vivência é diretamente relacionada ao seu sucesso, porque eu acredito que o seu sucesso também é relacionado a passos de crescimento. E nesse evento, nesse workshop que é presencial aqui na cidade de São Paulo, você vai deparar não só com a vivência na prática mesmo, mas você vai deparar a entender os caminhos. Legal, eu consigo ir para condomínio. Não, legal, consigo fazer uma perícia. Não, legal, consigo fazer XYZ ações, né? Bem legal. Mas, Jaldo, antes até de agradecer, eu quero, enfim, a gente já estourou, vai bater quase 1 hora aqui, foi bem rápido. A gente vai ter outros encontros aqui para falar de perícia judicial, talvez algo mais nichado sobre inspeções, para falar só sobre cliente chato, sobre cliente legal, sobre cliente mais ou menos, como é que faz com sobre cliente que está fora do Brasil e só está mandando e não sabe o que está acontecendo. A gente vai falar disso, cara, pode deixar. E você sabe, né? Sabe, né, que eu tô falando. É algo que o Reginaldo estava, enfim, eu sei que tem acontecido, porque às vezes o cliente é uma incógnita, às vezes você não sabe como que ele tá, não sabe o que ele não sabe. Então o engenheiro também precisa ter esse jogo de cintura para todos os lados. Precisa ter a calma, principalmente, e esse jogo de cintura para todos os lados. E antes, e aí eu já passo a palavra, Reginaldo, se quiser fazer um agradecimento final, aí eu já vou mostrar aqui o evento para o pessoal acessar. Beleza. Pessoal, obrigado aí, né, pelo tempo que vocês nos deram aí, porque eu falo que o tempo é a coisa mais preciosa do mundo. Esse minutinho, esse 30, 40 minutos que vocês ficaram aqui, vocês deixaram de viver outras coisas por esse momento, né? Então, tem que fazer valer a pena. Façam valer a pena o conhecimento, essa consultoria, né, que a gente está dando aqui, de novos caminhos. E vem aí o workshop. No workshop a gente vai trocar bastante ideia, presencial, né? Você pode estar indo lá, vou apertar sua mão, vou pegar seu telefone, vou trocar várias experiências. Você vai conhecer um pouco mais do Reginaldo, tem a carreira aí já um pouco extensa. Estou engatinhando, mas já estou no meio quase, né? A gente fala dos 30, estou no meio dos 30, quase 15, 13, 12. E o Lucas falou aí, mas os clientes, eles vão aprender, vão trabalhar comigo aí, e com outros profissionais, que pessoas são pessoas, clientes são clientes.
engenheiros são engenheiros, então cada um tem uma percepção, um pensamento, e a gente tem que trilhar pelo esse melhor caminho, buscar esse caminho para que todos sejam felizes. Aquela frase do casamento, feliz para sempre, sempre. Pô, é isso aí. Legal, legal, obrigado, Reginaldo. É o que o Reginaldo falou, que para apertar a mão dele, com certeza. Esse evento, eu vou até colocar para vocês, quem estiver assistindo, eu acho que eu não sei, o Reginaldo vai conseguir ver, mas quem está assistindo está aparecendo o QR Code aqui do lado, vai estar aparecendo toda a identidade aqui do evento, a descrição aqui vai ter sobre o evento. Esse evento a gente vai tratar não só, como eu disse para vocês, sobre as experiências do Reginaldo, sobre tudo que ele trouxe aqui, mas ele vai falar um pouco dessas oportunidades, mas essas oportunidades também é relacionado a qual passo que você tem que dar em 2022. Eu posso dar o passo, cara, eu posso focar em condomínios, ou eu posso focar em fachadas, onde que está de fato a oportunidade, como que eu tenho essa vivência analítica. Então esse workshop a gente vai trazer bastante coisa, na verdade o Reginaldo vai trazer bastante coisa sobre essa vivência de mercado, entender o campo de batalha, como eu te disse, os clientes, os tipos de clientes, cara, você tem que saber lidar com isso, os conselhos, recomendações sobre a crise, como que você pode... Eu acredito que a engenharia diagnóstica, eu não vou entrar sobre esse assunto, mas a engenharia diagnóstica sobre a crise, ela é a primeira, não afetada, mas é beneficiada, né, de certa forma. Porque se você olhar, a crise fez com que o pessoal ficasse em casa. Se ficou mais em casa, aí aumentou as reformas. Se aumenta as reformas, aí acontece todos os problemas. O Reginaldo até pode falar mais disso, mas eu deixo isso para o workshop. Vai falar de perícia judicial, as normas, um pouco uma visão mais ampla ali das normas de inspeções prediais, as oportunidades de trabalhos de AVCB, CLCB, como preencher uma RT. É bem completo, mas de fato para só te dar um norte, tá? Ele não vai entrar em específico ele vai te dar um norte, te dar o próximo passo para o seu 2022. Acredito que esse evento em maio, a gente já vai começar a divulgar, o primeiro lote não está aberto ainda, mas você consegue colocar seu nome lá na fila de espera para garantir o seu ingresso, tá? Um ingresso bem legal, com um preço especial, mas vagas limitadas, por conta do espaço e por conta do entendimento do escopo do evento, tá? Então não deixa de participar, clica aqui embaixo a questão do QR Code, aqui tá o nome aqui, do evento, então fica à vontade, entra no site, está na descrição para você que está no YouTube e não tem como o celular, então tá na descrição, acessa. E muito obrigado pelo dia de hoje, por esses 40 minutos aí desse bate-papo. Acredito, coloca no comentário aqui o que te chamou a atenção, alguma dúvida, alguma sugestão, que a gente nas próximas conversas com certeza vai bater um papo sobre essas dúvidas e /sugestões, beleza? Vamos falar de perícia e por aí vai. Então acompanhe as redes sociais do Reginaldo, também está aqui embaixo na descrição, todas as redes sociais que ele tem, da empresa dele, e o mais importante é o acesso a ele, tá? Então se você precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem para ele, que eu tenho certeza que ele tem ali aquele tempo onde dá atenção de fato para você que está precisando não só de uma direção, mas de tirar suas dúvidas, beleza? Reginaldo, obrigado mais uma vez, boa noite a todos e até a semana que vem, viu? Valeu, tchau, tchau. Deixa eu finalizar aqui.